Boa noite, pessoal. Hoje, nessa boa prosa, nome em homenagem ao nosso Caparaó, essa boa prosa, não é o café com prosa, né, Dalva, mas é o boa prosa. Eu estou É, recebendo a Dalva, muita gente. Dalva, primeiro, muito obrigado por você participar, aceitar aqui no canal, esse canal que a gente tem feito lives todas as terças-feiras, às 19h30, assim, tá um movimento muito bacana, muita gente especial participando conosco, que hoje não poderia ser diferente, né? Mais uma pessoa super especial. A Dalva está com a gente. Muitas pessoas, Dalva, ficou perguntando quando te viu a Iracilda, viu tantas outras pessoas do Caparaó, ficou perguntando sobre o projeto Biguá, que foi veiculado há poucos dias na TV, quase há um mês precisamente na TV Gazeta, foi. a Expedição Biguá 2021. Você já participou de outras, né, Dalva? De tantas outras Nossa, saiu de tudo. expedições, não só da Biguá, mas de tantas outras expedições, seja no Caparaó, seja na bacia do Rio Itapemirim. Conta pra gente aí o que é a Expedição Biguá. Em primeiro lugar, boa noite, Wildo. Boa noite a todos, Boa né, que noite. estão aí nos assistindo. A Expedição Biguá é um projeto que foi criado pela TV Gazeta, tá? Gazeta Sul. Ele foi criado na primeira expedição científica da bacia do Rio Itapemirim que eu coordenei em 2004, na verdade. Uhum. Então, esse Expedição Biguá, o que ele faz? Ele mostra a realidade da bacia hidrográfica. Nós já fizemos 4 vezes Itapemirim, e aí Uhum. agora nós resolvemos fazer o Itabapuana, para mostrar a realidade da bacia do Itabapuana. E então é feita uma equipe, na verdade é uma equipe científica de pessoas que fazem todo o percurso da nascente à foz do rio, mostrando como que está a situação da bacia. E aí ele Uhum. foi lançado no dia 5 de junho, que foi Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E aí agora existe uma premiação que é divulgada para que toda pessoa, empresa, escola, prefeituras que tem alguma ação, algum projeto na área ambiental da bacia hidrográfica, ela pode estar se inscrevendo para concorrer a prêmios. A expedição, ela vem mostrar a realidade, como que está esse rio, né? Esse Uhum. rio que sustenta aí 19 municípios, né, ao longo do seu percurso. Uhum. Então, é Então, exatamente isso. O Prêmio Biguá é para premiar, ele mostra e depois vai procurar quem é que está fazendo ações voltadas para preservação, para recuperação, de educação ambiental, no caso, a nossa amiga uhum. Iracilda, né, que é uma educadora ambiental. Nós temos Sim, aqui na região, você é um educador ambiental, nós temos verdade. aqui mais de 4.000 educadores ambientais. Então, eu sou da equipe julgadora do Prêmio Biguá desde que ele foi criado. Então, eu fico Uhum. muito feliz porque todos os projetos premiados aqui da região do Caparaó, atrás dele tem um educador ambiental, e as pessoas não sabem disso. Então, existe toda uma cerimônia de entrega de premiação depois. O ano passado não teve essa cerimônia presencial por causa da Covid, Uhum. e esse ano nós tivemos uma equipe menor na expedição, exatamente por causa da Covid. Então, a expedição ela foi dividida Espírito Santo, Rio e Minas Gerais. Então, nós tivemos um representante do Rio, que foi um Uhum. técnico, Edmilson, tivemos um representante de Minas Gerais, foi o Wagner, e tivemos do Espírito Santo, Diego. Eu, na verdade, eu estava como coordenadora indicada pela TV Gazeta da expedição. Meu Certo. papel era traçar o percurso dessa expedição e identificar os problemas ao longo da bacia, entendeu? Ok. Legal. Dalva, é um projeto muito bacana, né? As pessoas, assim, têm comentado muito. Tem um mês que veiculou hoje, né? Mas, assim, muitas pessoas estão comentando Congelou de até novo. hoje.
alguma curiosidade assim que você poderia contar para a gente que a expedição não mostrou? Algo que aconteceu nos bastidores, alguma cena de algum animal, alguma cena chocante do rio? O que você ressalta aí para a gente? Olha, nós tivemos várias cenas, sabe, Wilder? Porque, na verdade, a Uhum, expedição, ela dura cerca de... Nós começamos na segunda e terminamos na sexta. São 5 dias uhum. de Semana expedição. toda. Nós saímos de Guaçuí e contornamos, passamos por Divino, vimos... Porque o que que acontece? A edição depois, o tempo dessa edição, ela reduz bastante. Então, muita coisa foi mostrada e que não conseguiu sair na edição porque o tempo é limitado. Então, muitas das coisas são cortadas. Uma das coisas, por exemplo, que de cara em Guaçuí, a equipe pegou, junto com a Polícia Ambiental, que esteve o tempo todo com a expedição, a Polícia Ambiental do Espírito Santo, tá? Esteve o Uhum, tempo todo nos acompanhando, nos dando apoio técnico, apoio na fiscalização. Nós chegamos em Guaçuí, de cara nós já demos um desvio do rio dentro de Guaçuí, num afluente do rio Viado, que é uhum. tributário do Itabapuana. Tributário quer dizer, ele faz parte do rio principal. Tá congelado. Que a Polícia Ambiental interditou, embargou e multou, que Aham. era uma ação, inclusive, que tinha a participação da prefeitura do município. Então, essa matéria não foi ao ar. Uhum. Tá? Ela não foi ao ar, mas ela está gravada. E aí houve toda uma ação, né? A Polícia Ambiental fez tudo o que ela tinha que fazer dentro da lei, e infelizmente teve até demissão de secretário, porque tinha um secretário do município que estava envolvido na ação sem licenciamento ambiental. Uhum. Outra coisa também que me chamou, assim, a mim, principalmente por ser do Espírito Santo, né, foi que a questão de tratamento de esgoto e destinação adequada do lixo, que nós já Aham. temos aí a lei de saneamento básico, que deu um prazo, e que esse prazo os municípios, a maioria, não atenderam, e que o Estado, através do Ministério Público, fez os municípios assinarem um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, dando um tempo para que os municípios fizessem a destinação adequada, principalmente do lixo. Eu estou colocando isso porque me chamou bastante atenção, porque no Espírito Santo, do lado do Rio Itabapoana, todos os municípios já estão destinando o seu lixo para o aterro sanitário, embora, na minha visão, o Uhum. aterro sanitário, para mim, é uma coisa também que já está ultrapassada. Uma parte, ela faz a coleta seletiva, onde tem a participação dos catadores, essa coisa toda aí, que gera renda e tal, e a maior parte vai para o aterro sanitário em Cachoeiro, no Cachoeira, né? CTR-CI, que é um aterro que tem em É. Cachoeiro. Cachoeiro, vai para Cachoeiro. Você E, por tá, exemplo, você primeiro tá, município, Dalva. Guaçuí, tem 20% de esgoto tratado, chegamos em Divino São Lourenço, o esgoto está totalmente tratado, Aham. passamos por Dores do Rio Preto, a estação de tratamento está pronta, a elevatória está pronta, a ligação está pronta, falta alguns detalhes para poder começar a funcionar a estação de tratamento e o município parar de lançar o esgoto in natura dentro do rio. E quando nós chegamos em Minas Gerais, lá logo em Alto Caparaó, que fica a 1.000 metros da portaria do campo, o que me chamou a atenção é que quando nós passamos aqui pelo lado do Espírito Santo, né, e depois fomos para Minas Gerais. E um dos primeiros lugares que nós fomos, que nós amanhecemos, foi em Alto Caparaó, onde estão também Lourenço, Dores do Rio Preto, e depois ela veste para Minas Gerais. Então, nós fomos para Uhum. Alto Caparaó. E lá em Alto Caparaó, nós fomos até a portaria do parque. Entramos no parque, fizemos uma caminhada, fomos até uma área bem, bem interessante, mostramos como que está o parque preservado. Fizemos isso aqui também na portaria Capixaba, no entorno do parque todo. E aí, 500 metros da portaria do parque, o esgoto de toda a cidade sendo lançado dentro do rio. E o Eu vi lixo essa também cena. lixão, ainda lixão.
Isso foi Impactante, mostrado, né? inclusive, na reportagem, é muito impactante. E depois nós fomos para Caparaó, que é essa Caparaó que chama Uhum, até Caparaó Velho. A uhum, mesma situação, teve enchente, enchente arrasou a cidade, as construções todas dentro do rio, dentro mesmo, sabe? Ao uhum. ponto de ter construção do muro dela, ir lá dentro do rio e fazer um bico para o rio, fazer uma curvazinha para poder tentar passar. E depois nós fomos mostrando a área rural, o solo degradado, os impactos de modo geral, falta de cobertura florestal, muita falta de cobertura florestal. Depois nós fomos para Esfera Feliz. Em Esfera Uhum. Feliz, a mesma coisa, Que tem esgoto sofrido a céu muito aberto, com enchente. muito com a enchente arrasou a cidade, mas arrasou, derrubou muitas casas, e a maioria das casas que foram derrubadas, pessoas de muita carência econômica, vamos dizer assim, social também, pessoas de alto risco social, as Uhum, casinhas foram derrubadas, a cidade foi inundada, o rio estrangulado, e o lixão também a céu aberto, muito lixão. E fomos uhum, descendo, fomos pegando Guaçu e voltamos, passando por as hidrelétricas ao longo da bacia, são cerca de 5 hidrelétricas, e também uhum. olhando essa questão de falta de cobertura florestal, todos os impactos, nós íamos, visitamos comunidades de assentamentos. Pois é, aí nós fomos conhecer a realidade da questão das hidrelétricas na bacia. São 5 hidrelétricas, todas elas com impacto muito grande, por quê? Porque elas represam todo o rio. Então, você corta o fluxo, principalmente da questão da piracema, que são os peixes que Uhum. têm que subir o rio para fazer a desova. E o rio seco, nós estamos agora num período de seca, e há um mês atrás já estava seco, hoje está muito pior. E fomos também, visitamos algumas áreas de preservação, alguns projetos interessantes, onde tem criação de parques municipais, onde tem pessoas particulares que estão fazendo a sua parte, recuperando. Tem algumas iniciativas bacanas, tá? Tanto, Uhum, enfim, entramos em Bom Jesus já acho que na quinta-feira, nós já fomos a São José do Calçado, uhum, depois fomos a Bom Jesus. Do lado do Bom Jesus do norte, que é o estado do Espírito Santo, tem tratamento de esgoto. E do lado do Bom Jesus de Itabapoana não tem tratamento de esgoto. Então, nós entramos numa comunidade de pescadores, e os pescadores andaram conosco, né, ao longo do rio, mostrando a situação. Olha, para a gente pescar, nós temos que pescar do lado do Espírito Santo do Rio, porque do lado do Espírito Santo, porque do uhum. lado do Rio de Janeiro, os peixes não ficam por causa do alto índice de poluição. É interessante. Olha só. E a A cidade outra muito coisa, maior, né? muito É uma cidade maior, muito muito maior. maior, muito maior. E é uma outra coisa também que eles colocaram para gente, que de repente o rio está num nível. E quando as hidrelétricas elas fecham as comportas para acumular água, o rio desce cerca de 1 metro, assim, em 1 hora, quando eles olham, o rio está lá embaixo, o rio seca. Que Nós não doideira, né? pegamos essa situação, mas o depoimento dos pescadores foi muito chocante, porque Não, se o cara tem tiver. hidrelétrica acima. Ainda, Pode falar, Dalva, Wilder. é até perigoso. Se o cara Ah. estiver navegando, por exemplo, com o seu barco, o seu bote pescando, é até perigoso ele encalhar, bater numa pedra. Não, é perigoso. Não, isso aí diz eles que já aconteceram, né? Já Uhum. aconteceu várias vezes, né? De Aí ficar encalhado, de ter que empurrar o barco, você essa ia coisa falar que tem toda. hidrelétricas acima. E tem hidrelétrica, a montante, que é acima, e a jusante, que é abaixo. Na verdade, é uma hidrelétrica que tem abaixo, né? E aí, essa Uhum, hidrelétrica tem essa situação de que os pescadores que estão mais abaixo da hidrelétrica e os que estão acima, eles estão sofrendo, assim, percas enormes em questão de quantidade de peixe e sobrevivência. Nós uhum, visitamos também, em Bom Jesus do Itabapoana, o lixão. O lixão é imenso, é imenso, imenso, imenso.
e as pessoas convivem, né, de forma assim desumana com urubus, com Uhum. gaviões, com animais, disputando ali o que tem naquele lixão. Já no Espírito Santo já não tem mais o lixão. Então, foi uma das coisas assim que chamou bastante atenção, a diferença entre os três estados. Então, o que que eu cheguei à conclusão? Que, na verdade, apesar do capixaba às vezes reclamar, achar que está ruim, nós estamos muito na frente na Uhum. região do Caparaó, principalmente, nós estamos muito à frente nessa questão ambiental, quanto na questão de tratamento de esgoto, quanto na questão da destinação adequada do lixo. E aí eu, assim, paro e fico, assim, me perguntando, será que essa situação que nós temos aqui, um tanto melhor no nosso estado, na nossa região, tem a ver muito com tudo que foi feito ao longo desses quase 30 anos, entendeu, Wilder? Uhum. Sim, Então, sem dúvida. assim, é uma coisa muito interessante que as pessoas que estão aí agora não sabem, né, de tudo que É. foi feito, de toda... Que isso aí é um outro papo, né? É um outro papo. Mas, Ô, enfim, Dalva, eu quero, assim, só para sintonizar aí, eu quero, já te fiz o convite, vou deixar aqui em público, né, para a gente fazer uma boa prosa sobre a história do desenvolvimento sustentável da região do Caparaó. Então, assim, nós vamos contar lá desde o fórum até a constituição do consórcio Caparaó, suas conquistas, seus eventos. Aí nós vamos ter prosa para. nossas, né, Wilder? Ó, Nossas, né? São nossas. nossa, São muitas histórias nós nossas. vamos ter. Nossas. Aí nós vamos fazer São essa em muitas breve. mesmo. Isso Antes aí. disso, Dava, sabe que eu vou fazer uma prosa em breve agora com a marca Paraó, que também foi né, foi assim, Foi a primeira, percussora, pioneira. sim, sim, pioneira. Então eu vou fazer uma prosa com a Miriam, três gerações, a Núbia e a Helva. Então nós vamos conversar Três nós três contando a história da marca Paraó, e aí depois a gente marca, alguns congelou de dias novo, depois, Wilder. congelou, mas acho que vai voltar. E aí, alguns dias depois, Dalva, bom, congelou. Aí, voltou. E alguns dias depois, Dalva, eu vou combinar com você uma data na sua agenda aí para a gente poder combinar essa do consórcio, ok? Deu uma congelada aqui de novo, tá? Mas eu não Você consegui te ouvir, conseguiu? mas eu entendi. Conseguiu. Não, Tá. eu entendi. Eu entendi. A marca Paraó, a Miriam, Núbia e a Helva, Isso, nós vamos né? fazer em breve. É isso aí. Ô, Dalva, eu quero então te agradecer. Eu vou, com a sua permissão, colocar alguns trechos, né, do mais importante da expedição agora. Então, E tranquilo. aí, Vê o que para que as você pessoas. aproveita. Não, aproveite tudo. Tudo. Foi um programa espetacular. Espetacular. Então, Dalva, é isso. Eu quero te agradecer um pouquinho do seu, né, dedicar o seu tempo aí ao nosso canal, pedir para que as pessoas que estejam nos assistindo se inscrevam no canal e a gente está aí cada dia com uma prosa É. diferente. Então, Wildo, o vídeo da expedição que já se tornou público, você pode usar, tá? Já conversei com o Ah, pessoal então da tá. Gazeta, e quanto mais divulgar, melhor, porque, na verdade, os municípios e o cidadão, ele não sabe o que é bacia hidrográfica. E tem também, nós tivemos a Uhum, participação do comitê da bacia do Rio Itabapuana, que foi o Diego que foi representando o Sorodônio, que hoje é o presidente do comitê. O que é um comitê de uhum, bacia hidrográfica? Ele é regido pela Lei 9433, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, onde se uhum, cria o comitê que passa a ser o gestor das águas da bacia. E é uma outra coisa também que dá um bom papo. Se tem um plano de bacia, qual é o tempo para esse plano começar a ser executado, ou se uhum. ele já começou a ser executado, entendeu? Estou dando apenas É uma algumas boa. dicas, porque tem muita coisa acontecendo e a população, na verdade, não sabe o que é. Nós precisamos É, popularizar a informação ambiental da bacia para que as pessoas comecem a mudar de postura, é comportamento, isso. né, as suas atitudes em relação a como lidar com o lixo, a questão do esgoto, né? Dalva, então, assim, eu quero agradecer a sua participação. Em breve nós vamos fazer uma boa prosa, assim, bacana sobre o desenvolvimento sustentável da região.
quero deixar aí os microfones abertos para suas considerações finais e já te agradecer por permitir que possa ser usado, né, o vídeo e que você também agradecer pela sua participação de explicar para a gente o que foi a Expedição Biguá. Eu deixo aí aberto, então, para suas considerações finais. Então, na área ambiental, que inscreva os seus projetos. É só procurar os escritórios do INCAPER em seu município do lado do Espírito Santo e fazer a sua inscrição, tá? É coisa simples lá, os técnicos vão explicar direitinho o que tem que ser feito. E agradecer você aí também pela oportunidade e um abraço para todos, tá? Fiquem com Deus. Agradeço. Valeu, Dalva, muito obrigado. Até breve. Expedição Biguá 2021, Rio Itabapoana. Suzano, nós plantamos o futuro. Do Rio de Janeiro, para cá, Minas Gerais, e daqui para trás estamos no Espírito Santo. E é exatamente do encontro desses 3 estados que se dá o batismo do Rio Itabapoana, da união do Rio São João com o Rio Preto. Nossa missão é percorrer toda a bacia. Então, pé na estrada. Seguimos em direção às nascentes do Itabapoana, onde tudo começa. É no Parque Nacional do Caparaó, entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que o rio ganha vida. Encaramos a trilha dentro da floresta de Mata Atlântica para chegar até nas nascentes dos principais afluentes do Itabapoana: o Rio São João, o Rio Preto e o Rio Vialo. Por aqui, águas cristalinas e um visual de encher os olhos. O lugar fica numa unidade de conservação do Instituto Chico Mendes, o que na prática significa que tudo aqui é protegido. A ação do homem não chega neste verdadeiro santuário. Somos a cabeceira de 3 bacias importantes do Brasil, né? Que é o Doce, Itapemirim e Itabapoana. Então, assim, cabe a nós a conservação desse recurso desde suas nascentes. Ela sai daqui pura e, infelizmente, nos primeiros contatos que tem com os municípios, a gente já começa a ter uma perda dessa qualidade dessa água. E não é preciso ir muito longe para constatar o que o Fábio disse. A cerca de 2 quilômetros dali, o flagrante de desrespeito com o recém-nascido Rio São João.
Canos e mais canos apontados para o rio revelam a falta de coleta de esgoto. O registro feito na pequena cidade de Alto Caparaó, em Minas Gerais, se estende na cidade vizinha, Caparaó. Mais uma vez, o rio volta a ser contaminado com os dejetos da população. Informações do governo de Minas confirmam que não há tratamento nessas cidades, mas que 80% do esgoto é coletado atualmente. O prazo para resolver o problema é até 2033. Enquanto o cenário não muda, o afluente do Itabapoana sofre outro tipo de agressão. Construções irregulares esmagam o São João. E se o rio é agredido, ele devolve, em forma de enchentes. Se chover 1 hora de chuva, ela já volta no banheiro das pessoas, já começa a afetar as residências, né? Inclusive, teve um desastre aqui recentemente, que foi dia 19 de fevereiro, onde teve muitas casas afetadas, muita gente desalojada por causa da enchente. E não é preciso andar muito para entender o que a Emilai está falando. As marcas deixadas pela enchente ainda são visíveis nas pontes e ruas que não foram reconstruídas. Estamos em Espera Feliz, cidade mineira com 25 mil habitantes e que também recebe as águas do São João. O principal fator é a ocupação irregular, né? Você ter a construção às margens do rio, nessa área de preservação permanente, gera o enclausuramento do rio. O rio não tem margem mais para crescer e quando ele precisa extravasar suas águas, ele vai ocupar as casas e promover essa destruição. O segundo fator fundamental é a ausência de mata ciliar. A gente não tem árvore nenhuma para diminuir a velocidade dessas águas. E o terceiro, a população continua jogando lixo dentro do rio. Do lado capixaba, Divino de São Lourenço, com pouco mais de 4 mil habitantes, conseguiu, há um ano, mudar uma realidade angustiante. É a única cidade das 9 que fazem parte da bacia do lado do Espírito Santo que tem quase 100% do esgoto tratado e devolvido limpo ao Itabapoana. A gente devolve essa água com quase 99% de tratada, né, para o rio. E isso é bem benéfico para o meio ambiente. Seguimos com a expedição. E pelo caminho, outro ponto que chama a atenção dos pesquisadores. Em todas as cidades que compõem a bacia do Itabapoana, cenários iguais a esses. Áreas enormes, sem proteção de mata. Apenas pastagem e erosão, que são essas partes aparentes do solo. Quando chove, a água desce como uma avalanche, levando toda a terra para dentro dos rios. É o chamado assoreamento. O rio Itabapoana, em sua porção média e baixa, encontra-se totalmente assoreado, a ponto, inclusive, de percebermos que algumas ilhas que nós encontrávamos aqui durante o curso hídrico, o curso do rio Itabapoana, hoje nós não encontramos mais. Os impactos do assoreamento vão desde a qualidade da água até a qualidade da fauna presente no rio Itabapoana. A educadora ambiental Dalva Ringer, que trabalha há mais de 40 anos com a preservação das bacias da região, faz o alerta. Qualquer impacto no rio ao longo de seu curso afeta toda a bacia. O rio, na sua velocidade, ele não tendo a proteção da mata ciliar, o que ele vai fazendo? Ele vai procurando um outro caminho. E esse outro caminho, normalmente, ele vai fazendo desbarrancamento de uma margem e vai jogando toda essa terra que desce para outra margem. Então ele pode mudar o curso dele de uma forma não natural. Na verdade, ele está sendo obrigado a procurar outro curso porque ele está todo assoreado e ele tem que jogar essa terra para algum lado. Então isso é um problema sério, porque se tiver casa, se tiver plantação nessa região, corre risco dela toda ir junto. A erosão é um impacto ambiental que vem com o tempo, mas a ação do homem pode causar problemas imediatos e a expedição para uma ação de fiscalização da polícia. O objetivo? Verificar se a extração de areia no leito do Itabapoana era realizada de forma legal. Não, beleza.
Cadê o patrão? O patrão, rapaz, foi ligar para ele. O funcionário aqui nos apresentou uma documentação que é uma concessão da União permitindo que eles extraíssem a areia. Porém, essa documentação só ela não possibilita que ele extraia. Ele precisa também da licença ambiental que aqui no município de Dores eles estão licenciando. Depois de alguns minutos da ação da polícia e da análise dos documentos, ficou constatada que a retirada da areia é permitida naquele trecho também pelo município. A gente tem que avaliar que mesmo que aqui exista a autorização para ele para fazer a retirada da areia, a situação dele não é boa. Por quê? Ele não está cumprindo com uma série de exigências e de demandas que o órgão ambiental solicita. Uma delas é a área de transbordo. A areia, quando ela sai do rio, ela tem que ir para um local apropriado para ser armazenado, para depois você fazer o transporte. Porque senão, quando chover, quando tiver uma cheia no rio, esse material vai novamente voltar para o rio. Caparaó Capixaba, lugar de gente acolhedora. E um cenário de encher os olhos. Terra fria, a região é conhecida pelos cafés especiais. Mas seu Afonso sabe que para ter produção é preciso ter água. Por isso, por aqui tem plantação de café, mas tem plantação de árvore também. Tudo no mesmo espaço. A ideia foi a gente retirar 1 hectare de café que tinha plantado, aonde ligava 2 nascentes, para poder fazer uma mata nessa área de 1 hectare, ligando as 2 nascentes, todas as 2 preservadas. Nós temos uma nascente aqui que nós fizemos o cálculo dela no ano passado, medimos, ela gera em torno de 500 mil litros de água por dia, essa nascente, quer dizer, ela abastece uma população grande se for necessário. E a resposta para todo esse cuidado de preservação das matas e também das nascentes veio pela primeira vez em 2010. De lá para cá, desde então, a propriedade todos os anos ganha um prêmio de melhor café especial, seja a nível nacional ou a nível estadual. E responsável por esse processo de pós-colheita é a Otilina, que em 2019 também recebeu um prêmio especial. Que prêmio foi esse, Otilina? Fiquei em segundo lugar no café descascado e em primeiro lugar de mulher empreendedora, que é um concurso que teve do estado. Isso aí foi uma satisfação muito grande para mim e para a família. E se a gente não tiver cuidado, a gente não chega em lugar nenhum. Enquanto o casal já tira de letra a união de floresta com produção de café, aos 71 anos, quem começa a ter essa preocupação é a dona Marisa. Andando pela propriedade dela, no interior de Dores do Rio Preto, encontramos a nascente que abastece sua casa. Para que essa água não acabe, ela será a pioneira em um projeto de proteção desenvolvido pela prefeitura da cidade. E por aqui, também ela vai ter árvores entre a produção. A gente está aqui ao dispor para fazer o que for necessário, né? Isso aqui é uma riqueza. Além da gente usar a água, né? A gente ainda arranja água para o confrontante, né? E a gente sabe que aonde tem nascente é um luxo. E a seguir, as hidrelétricas que mudam o rio Itabapoana e mais ainda a vida das pessoas. Mas em meio a tudo isso, exemplos de pequenas ações que aos poucos se tornam grandiosas. Expedição Biguá 2021, Rio Itabapoana. Suzano, nós plantamos o futuro. Você que está vendo aí essas imagens de tirar o fôlego no Expedição Biguá, se liga que o Em Movimento hoje é um pouco mais tarde, às 4h20. Você pediu e vai rolar a edição extra do Mestre do Sabor Capixaba. Vamos conhecer o vencedor e experimentar outras receitas com ingredientes do Espírito Santo. E ainda uma volta de rolimã no bairro Roda d'Água, em Cariacica. Vamos aproveitar para provar uma comida diferente, um suteco de banana. Você já ouviu falar? Não vai perder, hein?
O que são empresas carbono zero? São as que retiram a mesma quantidade de carbono do ar do que emitem. A maioria promete isso para 2050. E o que é uma empresa carbono negativo? É a que tira mais carbono do ar do que emite. Sim. Exemplo, Suzano, que é mais do que uma empresa carbono zero hoje. É carbono negativo. Olha só! E que outras empresas assim tem no Brasil? Oi? Você tá aí? Se o Brasileirão é uma pedreira, a Série B não fica atrás. O Gigante tropeçou na primeira rodada, com uma derrota dentro de casa. E agora vai com tudo em busca da vitória jogando fora. Ponte Preta e Vasco, amanhã, 4 da tarde. A imensa torcida vascaína vai torcer junto na Globo. Aqui é emoção. Promoção Sicoob, investir é para todos. E aí, o que você quer ser? Youtuber, investidor, agricultor, investidor, professor, investidor? No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. A partir de R$200, você vai participar de sorteios de prêmios e de 15 em 15 dias você pode ganhar. Então, fechou? Você é investidor? Invista com a gente. Aqui, investir é para todos. Sicoob, faça parte. Hoje, entra na rota e gingar. Pode aumentar o volume e cantar alto. Sensacional, adoro ouvir essa mulher. Depois do Vai Que Cola, a previsão é de tempo bom e muita risada no Altas Horas. Roda ginga. Para que o rio exista, é preciso ter floresta. Quanto mais árvores, mais água. Só que a cobertura vegetal nativa, ou seja, o bioma da região, que é a Mata Atlântica, representa apenas 18% da área da Bacia do Itabapuana. Para mudar esse dado, áreas estão sendo recuperadas. Toda essa área de floresta aqui dentro do parque não teve nenhuma ação do homem. Cada árvore e cada planta nasceu aqui sozinha, ou seja, a própria natureza se incumbiu de crescer. Tudo isso é chamado de recuperação natural. Estamos no Parque Natural Sabiá Laranjeira de Rosal, na cidade de Bom Jesus Itabapuana, estado do Rio de Janeiro. Há 20 anos, tudo isso era pasto. Agora, são mais de 90 hectares de área em processo de recuperação. Desde 2014, o local pertence ao município. A gente ainda dentro do parque tem pastagem, entendeu? Tem área de capineira. E aí a gente agora está começando a fazer o replantio dessas áreas, né? E trazendo pesquisador aqui para dentro também. Se tem proteção de um lado, em outro encontramos preocupação. Senhor Deus, misericordioso, venho lhe pedir, humildemente, que renove as nossas águas de novo. A oração é pela volta do rio que foi barrado por uma hidrelétrica em São José do Calçado. Você vê um rio desse aqui hoje no estado que está, é muito triste, desanima a gente, não dá vontade de chorar, dá vontade de tudo, né? Porque você vê no passado uma coisa, você vê que não tem tanto tempo, porque há 50 anos atrás esse rio era um rio, né? E hoje você vê o jeito que ele está, é bem triste. A senhora fica com medo do futuro? Medo pela juventude, pelas crianças que estão aí. Isso aí é uma preocupação da gente que não deixa a gente parar de pensar hora nenhuma. O que será do futuro das nossas crianças, né? A produção de energia por meio das hidrelétricas provoca impactos ao longo do rio Itabapuana e modifica a vida de muita gente. São 5 hidrelétricas e 16 quilômetros de trechos chamados de TVR, ou seja, trecho de vazão reduzida. Nesse momento eu estou dentro do rio Itabapuana. Há 10 anos isso só seria possível se eu estivesse num barco. O rio diminuiu tanto que pode ser chamado de riacho. A ponte hoje serve apenas como um facilitador de acesso. Só que o problema aqui vai muito além do impacto visual. O impacto econômico que foi
esse devastador também, que foi tanto nessa da pesca como na área de lazer, as pessoas que vinham, que compravam a mercadoria do próprio pescador, né? Também o peixe. Hoje já não temos mais esse mesmo fluxo de pessoa por este motivo. O Ednilson estuda os impactos ambientais e sociais provocados pelas hidrelétricas há 7 anos e garante que os danos são graves em toda a bacia do Itabapoana. A formação do reservatório, ela altera totalmente a estrutura hidráulica daquela região. Então, por exemplo, a temperatura da água vai mudar, os peixes que vivem naquela região vão mudar, e aí todo mundo que depende daquele tipo de recurso também muda. Então, o pescador pode ser que não consiga mais pescar, as aves que se alimentam daqueles peixes podem ser impactadas. E aí, depois do reservatório, a gente tem a formação do trecho de vazão reduzida, que é um trecho que não recebe mais a mesma quantidade de água que recebia anteriormente, porque a água está sendo desviada, né, por um túnel até a casa de força. Então esse trecho fica seco. Seu Luiz aprendeu ainda criança a pescar. Cresceu dentro do rio, se equilibrando nos barcos. Casou, constituiu família. Tudo com o que o rio dava. Mas nos últimos anos, vê a cada dia o rio perder a vida, nas sujeiras às margens, no esgoto lançado direto e no desaparecimento de peixes, depois da construção das hidrelétricas. Isso, assim, digamos assim, foi um crime ambiental legalizado, que tem um crime organizado na terra, né, do tráfico. E esse foi o crime ambiental, esse foi um crime legalizado. Não adianta nada falar com ele não, porque se o pescador for preso no período de Piracema, armando uma rede, rapidinho está sendo processado, é preso, é processado e já está na frente do juiz. Mas isso que acontece aqui, essas coisas, não tem juiz, não tem prefeitura, não tem... ninguém vê. Apesar de serem 5 hidrelétricas na região, em nota, o IBAMA disse que atualmente conduz o licenciamento ambiental de 9 empreendimentos hidrelétricos ao longo do rio. Isso porque o mesmo empreendimento pode ter mais de uma licença. O IBAMA disse que está aberto a ouvir as denúncias sobre as ocorrências ambientais, assim como garante o acesso aos seus processos de licenciamento para a participação da sociedade. Chegamos à foz do rio Itabapoana, o ponto exato em que o rio abraça o mar. E foi aqui que a gente encontrou histórias que representam bem tudo que a gente viveu até agora. Cada uma daquelas pessoas tem uma história com o rio. E o que todo mundo deseja é uma coisa só. A mudança é que existisse uma política pública, desde o governo federal, estadual e municipal, voltado para o setor pesqueiro. Que haja um diálogo entre os órgãos de licenciamento. Já estão entrando na linha de pobreza, na estatística de pobreza da nação. É o que está acontecendo, porque sem recurso hídrico o pescador não sobrevive. O pescador não tem emprego, o pescador vive do que se tira da natureza, do recurso hídrico, das águas, ele não tem outra renda. Realidade ao longo da bacia que só pode ser modificada com ações, e tem muita gente disposta a fazer a diferença. Educadora ambiental há 40 anos, a Iracilda resolveu colocar a mão na massa. E olha só o resultado. O jardim de casa virou uma galeria de arte ao ar livre. Funciona assim. Você traz o lixo e ela paga por ele. É um valorzinho, igual essa bicicleta aí, eu falar que eu dei R$5, assim, parece ser brincadeira. Mas olha só, já tem 1, 2, 3, 4, 5... Mas para ela, ver esse jardim assim bonito, não tem preço. Ah, sabe o que não tem preço também? Ela explica pra gente. Eles vão fazer o que eu faço, então eles vão ser melhores ainda. Uma lição que fica como dever de casa,
para todo mundo. Isso que eu estou fazendo aqui, o moço ali de baixo começou a fazer também. Iracilda, tem não sei o que no lixo, você viu? Então a gente vê que isso vai se multiplicando. Sociedade se organizar. Independente de política, de poder público. A sociedade, o ser humano precisa se organizar. Quando você se conscientiza, pronto, não tem dificuldade em fazer. A gente tem que entender que isso é necessário, né? Nós precisamos disso para o futuro, para o meu filho, para os meus netos. Precisa haver responsabilidade coletiva. A gente precisa convocar todos esses municípios que participam da mesma bacia para buscarem soluções conjuntas junto ao Estado e ao governo federal. Um município só não vai conseguir resolver. Eu falo sempre que é a minha parte, é dar bons exemplos de que para você ter água, você tem que ter floresta. Porque graças à quantidade de floresta que existe aqui nessa região, é que nós temos tanta água. Porque a floresta segura a água da chuva que dá origem às nascentes. Expedição Biguá 2021, Rio Itabapoana. Suzano, nós plantamos o futuro. Manu resolve sair